Então, já estamos gravando. Professor, Oi, não, oi. Fala, boa Joana. noite. Pois não. Que horas o senhor vai disponibilizar a prova? Depois, assim que acabar a aula. Na verdade, está programada para 8h20. E a entrega será até quando? Será quinta-feira, antes da aula também. Então vai ser quinta-feira, às 6h40. 6h40 é o limite. Tá bom? Já está programado. Vocês não precisam se preocupar. Se a gente estiver fazendo aula aqui, ela vai disponibilizar. Normal. Ok. Então, até por Professor, isso, só um instantinho, deixa eu só concluir isso. Então, até por isso, eu peço para vocês, aliás, estou avisando a vocês que eu vou acabar rigorosamente às 8 e vou tentar, pelo menos, né? Acabar rigorosamente às 8h20 para que vocês possam ir fazer a prova. Quem ia falar? sou eu. Quanto Pois não. à nota da lista 3, se foi falado, acabei de chegar na sala. Pois não. Tá como 15 pontos total. Não sei se tá algum erro ali. Eu vou olhar isso lá. Eu também vi na hora que eu disponibilizei, mas eu tava com. Eu preferi. Quer dizer, eu tava fazendo uma outra coisa na hora e acabei não checando isso aí, quanto valia de fato. Eu acho que valia era 15 mesmo. Mas essa é uma nota fictícia. Eu digo, essa pontuação total, ela podia ser, desde que lá esteja correto, né? Esteja tudo correto lá, eu digo a soma das questões, é uma pontuação fictícia que eu digo porque isso vai contar muito mais o percentual para compor a nota desses testes, entendeu? Então, na verdade, eles valem 25 pontos. Eu vou ter que ajustar isso depois, então não se preocupa com isso não. Fala, Blenda. Certo. Professor, mãozinha levantada aí. É isso, é a Blenda que está com a mão levantada. Pode falar, Blenda. Acho que ela se enganou. Eu também tô com a mãozinha levantada, professor. Eu não vi, então, não. Lucas? Não, beleza. Professor, eu sei que já tem um cronograma aí, né? Que já está feito, já está consumado. Mas existe alguma possibilidade remota de ao invés de liberar a prova hoje, liberar amanhã e o prazo se estender para sexta-feira? Em vez de liberar hoje, liberar amanhã? Não Sim. entendi qual é a utilidade disso. Porque a sexta-feira para mim tá livre, né? Mas amanhã eu tenho prova de outra matéria já. Isso aí a gente vai ter que deixar do jeito que tá, porque beneficia um, não beneficia o outro. Isso é complicado. Mas, professor, essa prova a gente vai ter menos tempo do que a primeira, né? Que a primeira foi entregue na sexta de noite para ser devolvida na segunda de manhã. Não teria como dar ao mesmo tempo? Em compensação, o assunto é bem menos complexo, né? E vocês vão poder fazer. A outra você tinha que resolver os sistemas de equações lineares, tinha a questão dos sistemas, dos métodos iterativos, então eu dei mais tempo por causa disso. Agora eu vou dar 48 horas, é um pouquinho menos, na verdade, 46 por aí. Mas é um tempo bastante generoso, tá? As pessoas aí, meus colegas, estão dando 24 horas, né? Então, O tempo dá para fazer a prova tranquilamente. não estava embaixo do pano, não. Oi? Sim. Alguém falou alguma coisa que eu não entendi o que foi. Bom, Professor? Oi, fala. Como também tem as listas para o sábado, você não pode pelo menos botar a prova para a gente entregar até a sexta, não? Assim, pedindo encarecidamente. É muita coisa para entregar a semana, professor. Assim, só vai ter à noite, ainda na quinta-feira a gente tem aula até 9h10. Eu ainda tenho prova hoje também. Muita atividade. Começa a fazer, tá? Depois a gente vê isso aí. Em princípio, eu não vou estender, tá?
Mas vamos ver. Vão ter mais listas que essas, professor? Não, as listas não são para quinta-feira. As listas não são. As listas, Não, se eu não me engano, sei. tá para dia 12, parece. Não, é para sábado, mas além dessas 3 listas, vão ter mais listas, porque assim, é Claro que vai ter. surreal. É surreal a gente estar fazendo tanta lista, porque todo mundo aqui trabalha e tal. Tá uma sobrecarga bem grande para todas as pessoas. Mas não fui eu quem fiz isso, né? Não foi eu quem fez. Foi. O Lucas, você tá com a tua mão levantada que ainda quer perguntar ou você esqueceu de baixar? Ô, professor, desculpa, eu esqueci de Não, baixar, tudo viu? bem, só queria entender. Então, pessoal, deixa do jeito que tá por enquanto, tá? E eu vou pedir a vocês que, se vocês não tiverem um assunto muito importante para perguntar agora, que me permitam fazer uma breve apresentação da lista que eu subi, da aula de exercícios resolvidos de ajuste de curvas que eu subi, porque pelo que eu percebi, a maior parte de vocês ainda está preso no assunto de interpolação, certo? Não estou dizendo que todos, mas a maior parte ainda está lá no assunto de interpolação. E também tem assunto de ajuste de curvas na prova, tá? Então deixa eu apresentar essa lista, que na verdade, pelo que eu vi, vocês ainda estão distantes dessa lista que eu subi, porque eu vou ter que inclusive puxar algum assunto das aulas anteriores para que vocês possam entender essa lista que eu queria abordar nessa aula agora. E é claro que essa aula também se destina a tirar as dúvidas, né? Para que vocês possam tirar as dúvidas e se preparar para a prova. Tá? Eu vou tentar fazer, a partir de agora, tentar não, isso é fácil de conseguir, botar uma lista de integração numérica e uma lista de equações diferenciais. Tá? Ou então, eu posso até colocar também só a prova, só que eu queria que vocês compreendessem, se vocês quiserem que eu coloque só a prova, só a terceira prova, eu coloco só a terceira prova, não há problema nenhum. Só quero que vocês percebam que isso é uma decisão perigosa. Por que é perigosa? Porque eu vou ficar agarrado só na prova. Então, se eu me estribuchar na prova, eu não tenho outra chance de me agarrar, tá certo? E de outra forma, a gente tem a nota da lista também para nos ajudar, tá? Mas se preferirem, eu posso colocar só a prova. Ninguém precisa ficar com medo, achando, o professor está falando assim, eu acho que ele vai pegar e arregaçar na prova. Não vou fazer isso. Quem já foi meu aluno me conhece, sabe que eu não faço isso. O meu estilo será respeitado. Se a prova tinha que ser assim, será assim, não será assado. Tá? Então, assim, a gente não precisa se manifestar agora, não. Tá? A gente ainda vai ter... ainda vai para aula outra ainda, que a gente vai... Eu falei isso, se alguém chegou mais tarde aí, só falei isso porque algumas pessoas se queixaram. E eu compreendo. Eu também estou passando o mesmo perrengue. Minha esposa e minha filha sabem como é que o negócio está aqui em casa. Não pense que são só vocês. Para eu subir uma aula por dia, não sei se vocês repararam, mas ontem, por exemplo, eu gravei 3 aulas. Né? Para eu gravar 3 aulas, eu preciso preparar essas aulas. E quem viu os slides, vê que eu faço o slide à mão. É uma opção minha, paciência. Eu podia fazer como muitos amigos e colegas até me recomendaram que fizesse, mas eu não quero fazer assim. Porque eu quero ter o meu curso pronto, preparado com a minha cara. Não quero que fique diferente. Não quero pegar uma aula de Khan Academy, não quero pegar uma aula lá do professor que eu nem sei quem é, que eu vi lá no YouTube,
E não quero fazer isso, né? Não quero pegar, como o outro me disse assim, cara, passa um bocado de lista de exercício e deixa o pessoal estudar sozinho. Não dá certo, pô. Eu sou pago para ensinar, pô. Eu quero fazer o meu trabalho bem feito, né? Então, com isso eu não estou dizendo que... Mas é o meu jeito de agir, tá certo? Eu gosto de agir assim, né? Eu quero preparar as coisas com a minha cara. Então, assim, me dá muito trabalho também, não se enganem, não. É muito complicado você pegar, por exemplo, uma aula de spline que foi de 42 minutos, a aula de spline. Você vê lá tudo pronto já, os slides prontos e tal. Pô, que maravilha. Mas não sabe o trabalho que dá, né? Eu preciso pegar uma folha de papel, resolver tudo, planejar como vai ser, escrever tudo lá, depois passar para o slide. Depois que eu passo para o slide, eu gero um PPTX e outro PDF, jogo o PDF para servir de aula, sim, da aula gravada. Depois eu tenho que gravar, subir. Dá trabalho, pô, né? É por isso que nem sempre tá a par. Agora eu estou. Eu tô, como se diz, atualizado, né? De acordo com o planejamento que foi dado, tá? Então, assim, eu não estou aqui para complicar, não é isso. Quem já foi meu aluno também sabe disso. Eu sou um cara flexível. Ah, professor, pô, quando era normal, né? Aula, por exemplo, segunda e quinta, sei lá. Aí tem espaço para você fazer as coisas. Mas agora, se eu atraso uma prova, jogar onde essa prova? Se no outro dia tem aula, e no outro também, no outro também, e no domingo também eu tenho que subir aula. Quando eu boto lá no swap, eu não coloco a aula do domingo. A aula do domingo eu puxo para o sábado e lá aparece 4 horas no sábado, mas não ponho aula no domingo, né? Creio até que seja ilegal, né? Acho que nem pode aula no domingo, mas enfim, eu já, para me precaver, já não botei, né? Então, eu sei, pessoal, mas assim, eu não estou aqui para prejudicar ninguém, mas eu também não vou ficar bem com a minha consciência se eu disser, não, joga aí de qualquer jeito. Por exemplo, como se eu tivesse com uma postura de vender as notas. Eu sei que não é isso que vocês querem, né? Mas estou só colocando que cada um tem o limite da sua consciência também, né? Então, assim, por outro lado, eu não quero, se vocês olharem, a prova tem 2 questões só, né? Se vocês fizerem com calma a prova, dá para recorrer às aulas gravadas, a aula certa, porque a aula está identificada, lá tem aula X. E tem escrito, no título tem o assunto da aula, né? Nessa correria eu não estou ainda colocando descrição, aquele campo de descrição não estou preenchendo, né? Mas tá lá. Então, Diogo, o que você quer? Tá com a mão levantada. Quem foi primeiro, Janine ou Diogo? Diogo não quer. Janine, fala, Janine. Não, professor, as suas aulas realmente são, eu vejo como exemplo para os demais professores, porque são realmente muito boas, o material é realmente muito bom, e por isso eu te parabenizo. Agora, o que a gente está se queixando, assim, em relação ao prazo para a prova em específico, porque acho que quase 100% da turma trabalha, então realmente só tem o período após a aula para poder fazer as provas, então acaba sendo muito corrido. Então, assim, se fosse possível estender para entregar ao menos ao fim de semana, isso tranquiliza para quem trabalha, entende? Mas eu vou tomar uma decisão aqui agora, mas eu, assim, vou prorrogar para sexta-feira, à meia-noite. Jogo suficientemente. Eu não queria que passasse da aula de quinta, porque senão vocês faltam a aula, fica uma confusão. Mas de sexta-feira à meia-noite eu não vou passar, porque senão isso é uma bomba que vai estourar na mão de vocês. Eu estou vendo o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora? Espera só um instantinho, deixa eu só acabar essa fala. O que está acontecendo agora? Vocês estão atrasados, pô. Não é culpa de vocês, não. Eu sempre ressalto isso. Não fui eu quem fez essa maluquice.
eu não teria, desde o início eu disse, ó, eu não teria feito isso. Mas aqui eu sou soldado, pô, né? Aliás, coincidentemente, fui militar durante vários anos, né? Mas assim, aqui eu sou soldado, eu cumpro ordem. O nego mandou fazer A, eu faço A. Mandou fazer B, eu até externo, nas reuniões de departamento, eu dou a minha opinião, digo se eu sou contra, o departamento, inclusive, se opôs, o meu departamento, inclusive, se opôs a várias coisas que queriam fazer, né? Eu jamais teria posto 3 disciplinas para o aluno cursar, nessa doideira. Para cursar uma só já está complicado, imagine 3. Enfim. Mas o que eu posso fazer? Eu tenho 36 aulas para subir. E é uma por dia. Né? Eu não posso. Quando chegar lá, tem uma data limite que é 22 de dezembro. Se chegar 22 de dezembro e eu não tiver fechado o assunto, eu vou dar esse assunto quando? Se depois é o coisa do Natal, é o. Enfim, deu um branco aqui, o recesso natalino. Né? Então, eu estou vivendo o mesmo drama, pessoal. Eu sou, nesse sentido, eu sou parceiro de vocês, né? Eu estou no mesmo barco. Então, eu vou prorrogar para sexta-feira de noite, certo? E é isso, porque se vocês só puderem resolver a prova no fim de semana, então eu vou guardar a prova, vou passar a aplicar a prova sempre na sexta para recolher na segunda, mas agora ela já está programada, agora não tem o que fazer. Né? Então eu posso prorrogar para sexta-feira, deixo um dia a mais. Né? E a Ótimo. prova está fácil, são 2 questões só. Para a gente é melhor, professor. Para quem entrega na sexta, já quer dizer muito para a gente que trabalha em comparação a entregar na quinta. Realmente o prazo estava. Eu vou esticar para sexta-feira. Fala, Diogo. Vamos que vamos. Agora vamos acabar com isso aí, senão eu vou apresentar o assunto que eu tenho para apresentar. Resumindo que a gente vai ter aula, mas obrigado aí por essa decisão, viu? Porque realmente para quem trabalha era complicado mesmo. Mas sexta-feira, como a gente não tem aula, é muito melhor. Viu? Disso, obrigado. Agora nem sei como é que vai ser a terceira prova, porque a terceira prova já é lá encostado no dia 22, né? Nem sei como é que a gente vai fazer. Não vai ser dia 22, pelo que me parece. Deixa eu ver aqui como é que estava planejado. Deixa eu ver. Tem um espaço aqui, né? 17 é uma aula síncrona de equações diferenciais. 18, 19, 20. Então 20 eu nem sei que dia é. Que dia é 20? 20 é um domingo, professor. Porra. Laranjada. Então, vamos fazer o seguinte, então, pessoal. Eu vou combinar com vocês aqui, ó. De 17 para 22, aqui eu tenho apenas entre 17 e 22. 17 para 22 são 5 dias, certo? Ou 6, na verdade, contando o primeiro e o último. Eu só tenho 3 aulas aqui entre o dia 17 e o dia 22. Dia 22 eu estou colocando a correção da terceira avaliação para subir. Vocês não precisam assistir isso, né? Porque já acabou. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Eu vou subir a prova no dia 18, que ainda tem assunto rolando, tá? Eu vou subir, tem assuntos lá dentro que vão estar acontecendo. Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir. Vou tentar deixar essas 3 aulas aí que antecedem depois da aula do dia 17, vou ver se eu já deixo elas lá, para que vocês fiquem o fim de semana todo, ou seja, sexta, o fim do dia, sábado e domingo, e entreguem segunda no fim do dia essa prova. Que segunda é dia 21. Tá? Aí daria para
para a gente ter um tempo maior para a terceira prova. Ok? Beleza? Perfeito, professor. Pronto, então vamos para a aula aqui, senão a gente não vai conseguir... vocês não vão conseguir fazer a prova, né? Porque ainda tem um assunto aqui para vocês verem aqui. Deixa eu só, porque como eu estou vendo que o pessoal está atrasado, eu vou pegar uma outra aula aqui para complementar essa. Em vez de pegar só 22, deixa eu ver que aula que aqui não está identificado, que aula que é essa 21. Não, isso aqui não. Aula 20. Aula 20 representa melhor. Deixa eu ver, aula 20. Aula 20. Não, aqui é 20B, pô. Mas vou ter que mostrar. 20A e 20B, vamos lá. Peraí, deixa eu ver a 20A, o que é mesmo. 20A. É o caso discreto. Pronto, então vamos lá. A gente vai percorrer essa... Pessoal, tentem prestar atenção, porque vocês ainda não estudaram esse assunto, tá? Para ver se vocês conseguem ter um entendimento melhor e se preparar, portanto, para fazer a prova. Então, a gente vai ver aqui, abreviadamente, vou pular algumas coisas. Se alguém não entender, pode abrir o microfone e perguntar, tá? Professor, Pois não. uma última pergunta com relação à sua aula de quinta. Foi gravada? Porque eu não achei no Classroom. Não foi gravada porque eu optei por gravar só com o gravador de tela e ele, no meio 3 vezes isso aconteceu. Eu peguei a primeira vez, ele parou no meio, eu abri de novo e ele ainda caiu mais uma vez. E aí, como eu não estava gravando hoje não, hoje eu gravei tanto pelo Classroom não, pelo Meeting, como também pelo gravador de tela. Tá? Certo. Eu perdi essa aula de quinta, acho que ela foi bem importante assim, sobre ajuste de curva, né? Mas ela vai ser repetida aqui agora, quer dizer, na verdade não aquela aula, né? Mas uma aula que já vai cobrir mais ou menos tudo que a gente quer aqui. Ó, eu não vou explicar esse slide aqui, nós precisaríamos até, tá? Esse slide aqui está lá na aula gravada e ele também resume a explicação do método dos mínimos quadrados, tá? Mas o que é que vai nos interessar? O que vai nos interessar é que vou abrir até o outro aqui, deixa eu ver aqui. Professor, o senhor está compartilhando a tela? Estou sim. Então deve ser um problema. É porque... Deixa eu compartilhar a tela inteira, porque eu compartilhei só aquela... É melhor compartilhar a tela inteira, porque toda vez que eu mudar, eu não preciso mudar aqui. Eu vou compartilhar. Diogo, ainda quer fazer uma pergunta? Esqueceu a mão, eu acho. Então, não, professor. Pode continuar, por favor. Tranquilo, sem problemas. Então, a gente estava aqui nessa tela e eu vou abrir aqui o meu quadro para mostrar uma coisa. Ó. Como é que funciona o ajuste? Eu tenho uma coisa chamada mapa de dispersão.
O que é o mapa de dispersão? O mapa de dispersão é o seguinte, eu tenho a tabela, uma nuvem de pontos aqui, x contra y, certo? Tem um bocado de ponto aqui, que esse é típico do ajuste, não ter poucos pontos, tem um bocado de pontos, certo? E o mapa de dispersão é um gráfico onde eu ploto. Desculpa aí, tá tudo saindo torto assim, mas é porque eu quero ver se eu economizo o tempo e agora a gente tem que descartar a qualidade, né? Então, aqui eu vou plotar esses pares ordenados, ou seja, o par x0, y0, o par x1, y1, x2, y2, x3, y3 e assim vai, ó. Eu vou plotando todos os pontos. Isso é um típico mapa de dispersão. Para que serve o mapa de dispersão? Porque no mapa de dispersão, nós não vamos fazer mapa de dispersão aqui, só para ninguém ficar preocupado. Ah, professor, por quê? Motivos óbvios, né? A gente está... Não é nem maratona, é corrida de 100 metros aqui. Né? A gente está arrancando os cabelos para chegar na chegada, né? Então, para que serve o mapa de dispersão? Eu vou olhar para esse conjunto de pontos e eu vejo que eles estão razoavelmente alinhados em torno de uma reta, certo? Então a curva que eu vou ajustar aqui é uma reta que aproxima esses pontos. Eu posso ter um outro mapa de dispersão, a gente não vai novamente, né? Vou falar que a gente não vai entrar nessa seara. A gente está pulando essa etapa do mapa de dispersão porque eu já estou dizendo direto. Ajuste uma reta, ajuste uma parábola, ajuste uma cúbica, ajuste o que for, certo? Mas no outro mapa eu posso ter os pontos não alinhados de acordo com a reta, mas algo semelhante a uma parábola, certo? Então, eu vou ajustar uma equação do segundo grau a esse conjunto de pontos. Não importando se eu vou ajustar uma reta ou uma curva do segundo grau, ou terceiro ou quarto, eu tenho uma função que é a função que vai aproximar o conjunto de pontos, que é a função ajustada, que eu vou chamar essa função de φ de x. E como em 90% dos casos o ajuste é polinomial, essa função vai ser do tipo A0 mais A1x mais A2x2 mais AN xn, certo? Onde lá no slide eu fiz uma anotação diferente dessa. No slide, na gravação, eu disse que φ de x é igual a alfa 1, já vou explicar por que eu chamei de alfa 1, alfa 2, etc. Vocês já vão entender. Mais alfa 2x, mais alfa 3x ao quadrado, mais alfa n, x elevado a n menos 1. Ok? E aí, quando vocês virem agora os exercícios que eu vou apresentar resolvidos, por que está aqui alfa 1, alfa 2, alfa 3, etc. Porque as minhas incógnitas, eu não tenho dúvida, por exemplo, quando eu digo ajuste um polinômio do terceiro grau, eu não tenho dúvida do grau do polinômio que eu vou ajustar. E eu vou ter infinitos polinômios de acordo com esses coeficientes. Para os diversos valores possíveis de alfa 1, alfa 2, alfa 3, etc., eu vou ter infinitos polinômios, mas só existe um polinômio, que é o polinômio que melhor aproxima a função f de x, ou seja, os pontos tabelados. Tá certo? E para eu determinar alfa 1, alfa 2, alfa 3, etc.,
eu determino através da solução de um sistema de equações lineares, que é um sistema A vezes alfa vetor igual a B vetor. Tá? Onde os coeficientes da matriz A são preenchidos de acordo com a seguinte regra: A e J é o produto escalar do vetor GI multiplicado pelo vetor GJ. E agora a gente vai ver quem é o vetor GI e quem é o vetor GJ. O vetor GI está associado com a função GI de x. E o vetor GJ está, obviamente, por analogia, associado com a função GJ de x. Ah, professor, quem é GI e quem é GJ? Vou modificar ligeiramente a função φ de x. Ó. Vou escrever φ de x assim, ó. Alfa 1 vezes G1 de x, mais alfa 2 vezes G2 de x, mais alfa n vezes Gn de x. Então, a função ajustada é uma combinação linear das funções G1, G2, Gn de x. Então, comparando aqui com essa função de cima, ó, com essa função aqui, ó, quem é a função G1 de x, pessoal? Alguém quer arriscar? A função G1 é 1, G1 de x é 1 e G2 de x é x. Isso, exatamente. Você assistiu a aula? Sim. Maravilha. Assisti. Maravilha, não tem problema. Parabéns. Olha só. Então é claro que G1 é a função que está multiplicando alfa 1. Como aqui alfa 1 é 1, alfa 1 vezes 1, G1 é 1. G2 é x, G3 é x ao quadrado e assim sucessivamente. Então, quem é o vetor GI? Eu vou ter aqui uma coluna GI de x. Para cada valor de x vai sair aqui um valor de GI. Ó. Ou seja, o vetor é esse vetor de n posições aqui, certo? Então, quando eu faço o produto escalar de GI vezes GJ, eu obtenho o A e J da matriz. A gente vai voltar lá para o slide para a gente ver como é que isso funciona. Ó. Aqui eu tenho que determinar a equação de uma reta que melhor aproxima esse conjunto de pontos dessa tabela. Certo? E os pontos aí da tabela estão em vermelho. X vai de 1 a 10 e Y tem vários valores aí. Certo? Então, se eu quero ajustar uma reta, a equação da reta é alfa 1 mais alfa 2x. Então, G1 é 1 e G2 é x. Certo? Então, o meu vetor G1 é esse colar de 1s aqui. Ó. 11 valores iguais a 1. E o vetor G2 é um vetor também de 11 posições, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quem é o coeficiente A11 da minha matriz? É G1 escalar G1, e G1 escalar G1 é 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, 11 vezes... Opa! Ah, não, tá... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tem um erro aqui. Não podia ser 10 aqui. É 11. Eu vou corrigir lá. Mas o que está importando aqui agora é a gente
entender a metodologia. Então aqui esse 10 está errado, porque aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Não tem 10 mesmo, tá certo. É porque eu pensei que tinha o 0. São 10 números mesmo. Tá, então aqui tá certo. G1 escalar G1 10 vezes é 10. G1 escalar G2 é 1 vezes 1 mais 1 vezes 2 mais 1 vezes 3 até chegar ao final. Portanto, o meu A12 é 55. O meu A21 é igual ao A12, porque o produto escalar é comutativo. Portanto, o A21 também é 55, não preciso calcular. E o A22 é G2 escalar G2, que dá 385. O meu elemento B1 do vetor B é F. Quem é F? Essa coluna do Y aqui, ó. Escalar G1, que dá 50,209. B2 é F escalar G2, que dá 348,34. Professor? Pois não. O G2 escalar G2 ali, no caso, começaria a multiplicação da coluna 1 pelo 2 ali, não é? Não começaria mais de cima, não. G1 vezes G2. Seria 1 vezes 2? G1 vezes G2. Então ia ficar 1 vezes 1, mais 1 vezes 2, mais 1 vezes 3, mais 1 vezes 4, mais 1 vezes 5. Isso é um produto escalar, não é? Sim. Então, por isso que vai dar 55. Agora o A22, que é G2 escalar G2, é 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, até o 10 ao quadrado, por isso dá 385. Entendi. Tá? Beleza? Então, Tudo como certo. ficou meu sistema? 10 vezes alfa1 mais 55 vezes alfa2 igual a 50,209. 55 alfa1 mais 385 alfa2 igual a 348,34. Resolvo esse sistema aqui pelo método que eu quiser. Então agora o foco não é mais resolver esse sistema, tá? Embora, acho que foi nesse aqui. Ah, não, na aula anterior, eu acho. Deixa eu ver. Isso. Na aula anterior, resolvi pelo método da eliminação de Gauss. Então, pode resolver pelo método que quiser, inclusive por determinante, se quiser. Tá? Então, eu determinei alfa1 igual a 0,2082, alfa2 0,87,504, e eu tenho a minha reta ajustada é essa, e eu posso comparar a tabela Y com a tabela Y barra, que é a reta ajustada, e eu fico aqui com... Observo que, nesse caso, eu estou tendo uma aproximação razoável dos pontos, tá certo? Embora essa questão depende do mapa de dispersão. Se os pontos estão muito dispersos em torno da reta média, eu não posso fazer milagre, a reta média vai ter erros em relação aos pontos, tá certo? Mas se os pontos estão concentrados, se o experimento, por exemplo, admitindo que esses pontos vieram de um experimento, se o experimento estiver bem feito e, ainda por cima, eu tiver um ruído baixo do instrumento que fez a medição, então a minha reta vai ficar muito bem ajustada e os erros serão baixos. Tá? Agora, se eu tiver um instrumento cheio de ruído, ou o experimento foi mal feito, coletei os pontos lá de qualquer maneira, aí os erros vão ser bastante consideráveis, né? Mas nesse caso aí, aparentemente, é claro que é um exemplo fictício, mas os erros estão razoavelmente baixos. Então, sobre esse exemplo aí, restou alguma dúvida? Eu fiquei com uma dúvida assim, na questão dos coeficientes, né? Eu não interrompi logo lá no início. Pois não. Eu esperei o senhor concluir aí. Sim. Eu fiquei com uma dúvida em relação aos coeficientes naquele momento que você estava falando ali. Sim. Deixa eu ver onde foi.
Foi naquele quadro, na parte do quadro que você está explicando os coeficientes. Aonde? Aqui nesse slide ou nesse aqui? No quadro. Esse? No quadro que você está explicando, né? Como obter a Como é que é? escalar, professor. Não entendi. Sobre a questão de como obter a 12. Ah, sim. Aqui, então. Eu acho que a dúvida dele é na parte do produto escalar. Então, ó. Como eu expliquei, para eu determinar esse α1 e esse α2, que são os coeficientes da reta, certo? Eu preciso resolver um sistema que é uma matriz A multiplicado pelo vetor alfa igual a B. Os coeficientes dessa matriz A, eles são A11, A12, A21, A22, tá certo? Então, o meu termo A11... Ok. Você já entendeu ou... Não, pode continuar, professor. Okay. Tô juntando as peças. Eu fiquei na dúvida se você tinha captado. Então, o meu coeficiente A11, por isso essas funções aqui, a primeira função que aparece eu chamo logo de G1, e a segunda de G2 e assim sucessivamente. Então, tem essa regra aqui, ó, que fica fácil de memorizar, que A11 é G1 escalar G1. A12 é G1 escalar G2. A22 é G2 escalar G2. Então, como é que eu faço? Como é que eu descubro quem é esse vetor? Eu tenho que partir primeiro de G1 de x, ó. Tá? Então tá aqui, ó. G1 de x é a função que está multiplicando α1. Como aqui é α1 vezes 1 aqui, ó. Então G1 é 1. Então observe que o meu vetor G1 aqui, ó, só tem elementos iguais a 1. É um vetor n-dimensional, não é um vetor nem bi nem tridimensional, é um vetor n-dimensional. Tá? Nesse caso aí, ele tem 10 posições. Tudo bem até aí? E aqui eu tenho o vetor G2, ou seja, o vetor G2 nada mais é do que a avaliação da função G2 em cada valor de x. Ó. Se G2 é x, então para x igual a 1, G2 é 1. Para x igual a 2, G2 é 2. Para x igual a 3, G2 é 3. E assim sucessivamente até o último elemento, que é o 10. Tá? Então eu tenho aí nessa tabela os dois vetores, G1 e G2. Já entendeu quem é o vetor G1 e quem é o vetor G2? Positivo, não entendi. Maravilha. Então, quem é o A11? O A11 positivo, você entendeu. Já entendeu? Então você entendeu como chegou nesse 10, no 55 e no 385? Ou você quer que eu acabe a explicação? Sim, entendi. Maravilha. Então vamos adiante. Se ficou alguma dúvida ainda, é só interromper, tá? Bom, então... Tá bom. Alguma outra dúvida, pessoal? Que a gente chegou aqui no final. Y barra, essa reta ajustada aí. Alguém tem mais alguma dúvida sobre esse exercício? Bom, então vamos adiante. Então agora eu quero ajustar uma parábola, tá? Esses pontos não estão alinhados. Não tem reta alinhando eles, na verdade eles fazem isso aqui, ó. Tá? Então, eu vou agora, botei poucos pontos de propósito, claro, né, para ocupar menos espaço e dar menos trabalho para a gente poder se dedicar à metodologia. Então agora, a minha função φ de x, que é a função que eu quero ajustar, é α1 mais α2x mais α3x ao quadrado, certo? Então o meu G1 é 1,
meu G2 é x e meu G3 é x ao quadrado. Alguém não entendeu isso? Beleza, ótimo. Então, se G1 é 1, então eu vou avaliar os valores de x, vai dar tudo 1 aqui. G2 é x, vou repetir os valores de x. G3 é x ao quadrado, então o vetor G3 corresponde aos quadrados dos valores de x. Pronto, então já tenho aqui, consigo determinar A11, A12, A13, A21 é igual a A12, A22, A23, A32 é igual a 23, A31 é igual a A13, e por último o A33, G3, escalar G3, certo? Então, aqui está a minha matriz aumentada, ó. Eu determinei também os termos do vetor B. B1 é F escalar G1, B2 é F escalar G2, B3 é F escalar G3. Então aqui está a minha matriz aumentada, eu resolvo e obtenho alfa 0 igual a 0,9246, etc. Tá? E aí, eu posso comparar aqui, isso não é obrigatório, tá? Eu falo isso nas aulas gravadas também. Não é obrigatório. Não preciso fazer essa comparação, mas é uma forma de eu verificar se eu cometi algum erro. Se eu ajustar e der um troço todo, enfim, todo espalhado ali, que não tem nada a ver, você, opa, até se cruzando essas funções estão, aí eu não vou... Já sei que eu cometi algum erro, tá certo? Então, aqui está a minha parábola, certo? Alfa 1, alfa 2, alfa 3. E aqui é a minha curva ajustada, que desse jeito aqui eu posso ir comparando. Certo? Tranquilo aí também, pessoal? Depois que eu monto a matriz e determino o vetor B, é só resolver, eu posso resolver pelo método que eu quiser. Tá bem? Então, essa aula é isso daí. Eu preciso saber se alguém ficou com alguma dúvida dessa aula 20A. Parece que não, né? Então vamos aqui para a aula. Alguém abriu o microfone. Professor, tem uma dúvida no último slide. Deixa eu voltar para lá. Deixa eu ver se eu entendi. Você demorou um pouquinho, eu acabei fechando. Sim, diga. Que slide é? Deixa eu ver. Esse aqui ou esse? Qual slide? Oh, desculpa, foi no último. Foi no último slide. Esse aqui é o último slide. No último exercício. Ah, não. O último exercício. Esse slide aqui. O penúltimo, desculpa, penúltimo. É esse slide aí, o penúltimo. Esse valor aí do A21. O valor do A21 igual a 12, eu não entendi. Sei que eu tinha entendido. É porque comutativo. É isso, o produto escalar ele é comutativo. Tanto faz eu fazer G1 escalar G2, como G2 escalar G1. Então, eu não preciso calcular A21 se eu já calculei o A12, entendeu? Assim como também, se eu já calculei A23, eu não preciso calcular A32. Os dois vão ser iguais. Se eu já calculei A13, eu não preciso calcular A31. Entendeu? Ok. Professor? Pois não. Eu tenho uma dúvida a respeito dos coeficientes também.
Se for uma equação de segundo grau e um desses coeficientes for nulo, na hora da aproximação da reta ele causa alguma diferença? Ou na aproximação da curva, perdão? Não, de jeito nenhum. Foi boa, excelente sua pergunta. A gente ia abordar isso mais adiante, né? Na outra aula. Não sei se vai dar tempo, mas se não der tempo, vocês vão ter que pegar o ônus de escutar a aula, tá, pessoal? Aí vai, à medida que forem resolvendo a prova, vai buscando ajuda. Tá? O que você falou foi isso aqui, ó. Feed. Opa, perdão. Esqueci de habilitar a canetinha. Você falou foi isso aqui, ó. Φ de x igual, por exemplo, alfa 1 mais alfa 2 x ao quadrado. Aqui não tem nenhum termo multiplicando x. Isso. Tá? Diga você mesmo aí quem é o G1. Seria, no caso, a repetição do 1 novamente? Isso, e o G2, quem é G2? 4, 9, 16, 49, 121. Não. Isso. Ou seja, a função G2 de x é x ao quadrado, tá certo? E eu não vou ter o G3, vou ter só G1 e G2. Certo? Eu pensei que ia fazer a atribuição no mesmo cálculo, só que usando o zero, e aí ia negativar vários termos. Não, vocês têm G1 igual a 1, G2 igual a x ao quadrado. Então, quando você determinar alfa 1 e alfa 2, né, você vai montar desse jeito. Suponha que você determinou alfa 1 deu 1 e alfa 2 deu 2. Aí vai ficar φ de x igual a 1 mais 2x2. E não tem, de fato, o termo que multiplica x. Certo? Sim. Podia ser como... Podia ter um termo só. Podia dizer, ó, quero que ajuste uma curva do tipo φ de x igual a k vezes x, por exemplo. Eu só tenho uma função. G1 igual a x e ponto. Então eu não vou ter um sistema, vou ter uma equação com uma incógnita, eu vou determinar o k. Entendi. Entendeu? Então é de acordo, certo? Como você monta. Tá legal? Tá certo, professor. Beleza. Alguma outra dúvida? Parece que não, né? Então vamos aqui. Pessoal, eu vou passar batidão por essa aula aqui. Embora ela seja bem importante, tá? Essa aula aqui. Mas eu vou passar bem batido e depois, se vocês encontrarem, pelo que minha memória é interessante vocês assistirem essa videoaula aqui, tá? É a videoaula 20B. Tá? Eu vou passar bem batido aqui porque vem um outro assunto aí na frente que eu queria ver se eu conseguia apresentar para vocês. Ó. Aqui eu estou falando do caso contínuo. O que é o caso contínuo? Agora, meu desejo não é eu não tenho uma tabela de pontos para aproximar. Eu tenho uma curva contida no intervalo determinado. Entre 1 e 4, entre 5 e 10, entre 0 e 1, etc. Tá? Então, observe esse exemplo aqui. Só vou falar do exemplo e vou adiante, tá? Não vou entrar em detalhes, não. Então, eu quero ajustar uma reta que melhor aproxime a curva y igual a raiz de x no intervalo 1, 4. Tá? Então, em vez de determinar a 11, a 12, etc., por um produto escalar, eu vou determinar através de uma integral. Lembrando, pessoal, que o integral definida é um somador contínuo, ou seja, tem infinitas parcelas. Ao passo que aquela letra grega maiúscula sigma também é um somador, que ela está inclusive aqui por coincidência, ela está aqui, ó, nesse mesmo slide, ó, ela aqui, ó.
a letra grega maiúscula. Nossa, esqueci de habilitar aqui de novo. Aqui, ó. Também representa a soma, só que aqui é uma soma discreta. E aqui é uma soma contínua. Tá? Então eu tenho aqui também da mesma forma os valores de A11, A12. É a mesma coisa, só que agora eu determino por integrais. Em vez de ser um somatório, como era lá o produto escalar, eu resolvo assim. Tá? Então, a gente não vai se deter muito aqui, mas assistem depois lá essa aula aqui, que é a aula 20B. Uma aula bem curtinha, tá? Acho que tem 7 minutos só. Bom, agora vamos entrar numa aula aqui, pessoal, que eu faço questão que vocês entendam isso aqui, tá? Eu não conheço nenhum professor que ensine isso aqui. Nenhum. Já procurei na internet, se alguém encontrar, inclusive me fala, porque eu posso olhar como é que esse outro professor aborda isso, tá? A gente viu até agora uma tabela de pontos, certo? E eu vou ajustar uma curva e ponto final, ou seja, tem lá uma tabela de pontos, eu vou calcular a 11, a 12, etc. Vou ajustar aquele conjunto de pontos e acabou o problema. Agora, a gente tem um problema um pouco, continua sendo o mesmo ajuste, eu vou continuar tendo que resolver o sistema, só que agora eu quero ajustar uma curva que, além de aproximar os pontos, ela satisfaça algumas restrições. Por exemplo, vamos ver o que está escrito aí, ó, nesse exemplo, nesse exercício. Deseja-se ajustar uma curva polinomial do quarto grau à tabela abaixo. Pronto, então esse começo é igual. Então, se é uma curva do quarto grau, eu tenho 5 coeficientes a determinar. Então, eu teria que resolver um sistema de 5 equações com 5 incógnitas. Tá? Só que eu estou exigindo que essa curva passe sobre o primeiro e o último ponto. Todo mundo entendeu o que está sendo pedido aí no exercício? Ela vai ser ajustada, mas obrigatoriamente tem que passar no primeiro e no último. Isso. Ela vai continuar aproximando esses pontos aí. Só que eu estou impondo que ela passe no par 0, 8,5858 e 10, 6,5359. Ok? Então isso vai fazer que, ao impor essas duas condições, eu elimine 2 coeficientes e o meu sistema caia para 3 por 3. Vamos ver por quê. Ó. Se φ de 0 é igual a 8,5858, eu vou substituir nessa equação aqui e vai virar A0 mais A1 vezes 0, mais A2 vezes 0, mais A3 vezes 0, mais A4 vezes 0. Eu vou obter que A0 é igual a 8,5858. Alguma dúvida disso, pessoal? Ainda não. Beleza. Então, agora eu já sei que A0 é 8,5858. Então agora eu vou impor a segunda equação. Para x igual a 10, y tem que ser 6,5359. Então eu vou colocar aqui o meu A0. Como x é igual a 10, vai virar A0 mais 10A1 mais 100A2 mais 1000A3 mais 10.000A4 igual a 6,5359. Tá? E nesta equação aqui, eu vou escolher um termo para isolar, para que o meu sistema regrida de 5 por 5 para 3 por 3. Então, geralmente, a gente pega o termo de mais baixa ordem, que no caso aí é o A1, mas eu posso pegar qualquer um, tá?
Então, eu isolei 10 a 1, passei o resto para o outro lado, ficou... Depois que eu resolvo isso aqui, ó, vou ficar com A1 igual a menos 0,2499 mais 10 a 2, mais 100 a 3, mais 1000 a 4. Lembrando que eu tenho um sinal menos aqui na frente, ó. Tá? Que era todo mundo positivo, foi todo mundo para o outro lado. Então eu tenho um sinal menos aqui na frente. Então eu vou pegar isso e substituir na função φ de x. Então eu continuo tendo o meu A0 aqui. Agora eu vou pegar o meu A1, que é esse cara todo aqui, multiplicar por x. Certo? Mais A2x ao quadrado, mais A3x ao cubo, mais A4x à quarta. E agora eu vou separar tudo que não depende. Não depende não, que não está multiplicando nem A2, nem A3, nem A4, vou passar para o lado esquerdo. E deixar tudo que está multiplicando A2, A3 e A4, que são as minhas incógnitas, vou jogar para o lado direito. E aí eu vou chegar nesta equação aqui, ó. Ou seja, φ de x vai evoluir para y já já. Então vai ficar φ de x menos 8,5858 mais 0,2499x igual a 2 vezes x ao quadrado menos 10 mais a 3 vezes x ao cubo menos 100 a 4 vezes x à quarta menos 1000. Então o meu G1 de x passou a ser x2 menos 10, meu G2 de x, x3 menos 100, meu G3 de x, x4 menos 1000, e a minha coluna y vai ser alterada para y menos 8,5858 mais 0,20499x. Aí agora eu modifico a minha coluna y para y menos 8,5858 mais 0,20499x. Ela muda para essa outra coluna aqui. Meu G1 é x2 menos 10. Eu calculo aqui. Meu G2 é x ao cubo menos 100. Calculo ele aqui. Meu G3 é x4 menos 1000. Calculo ele aqui. Determino os meus coeficientes da matriz A. Determino os termos do vetor B. Com isso, eu vou determinar quem? A2, A3 e A4. Tá certo? Agora, como A0 já estava determinado e A1 depende de A2, A3 e A4, eu pego esses valores de A2, A3 e A4 e determino A1. Vou inserir na fórmula do φ de x, ou seja, na função que eu escolhi para ajustar, e eu posso produzir agora essa coluna, e eu vejo que, de fato, o primeiro ponto permanece 8,5858, o último ponto permanece 6,5359, e os pontos do meio estão aproximando aqui, ó, os valores tabelados. Certo? Tá razoavelmente bem. Foge um pouco porque eu escolhi fixar o primeiro e o último pontos, mas eles estão aproximando bastante bem aqui, ó, esse 6,998 aqui, quase 7, ó, certo? Então, eu estou com a curva ajustada aqui, que representa essa nuvem de pontos aqui. Quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre isso. Professor, o senhor pode voltar só no slide anterior, na parte que o senhor faz a reformulação do Y, do X, do G1, G2 e G3?
Sim, claro. Tá aí o slide, ó. Depois que eu isolo o A1 aqui nessa formulação, ó, A1 igual, e substituo na função φ de x, que é a função que eu quero ajustar, aí eu isolo, ó, observe aqui, ó, quem é que está multiplicando o A2 nessa equação? É x ao quadrado, mas eu tenho o A2 aqui de novo, ó, sendo multiplicado por menos 10, porque aqui fora tem um menos, ó. Então, por isso que o meu G1, ó, A2 vezes x ao quadrado menos 10. Tá vendo? Entendi, sim. Só que esse 0,2049, desculpe, 0,20499, ele não está multiplicando nem A2, nem A3, nem A4. Então, esse 0,20499 vezes x vai passar para o lado esquerdo. Assim como 8,5858. Por isso que a coluna y se modifica para y menos 8,5858 mais 0,20499. E as minhas funções G1 é x2 menos 10, G2 é x3 menos 100, e G1 é x ao quadrado menos 10, G2 é x3 menos 100, G3 é x4 menos 1000. Entendeu? Então é isso que eu faço. Eu isolo e substituo na função. E aí eu pego os coeficientes que sobraram. Então as funções que estão multiplicando esses coeficientes que sobraram, aí eu nomeio como G1, G2 e G3. Ou G1 e G2 só, dependendo do número de incógnitas que sobraram. Entendi, professor. Maravilha. Então, pessoal, vamos ver esse segundo exemplo aqui, que é parecido com o primeiro. Agora é um polinômio do grau 3, que melhor aproxima o conjunto de pontos. Só que agora ele também tem que satisfazer a duas condições. E essas duas condições são que passe no primeiro ponto e tenha a derivada no primeiro ponto pré-estabelecida por mim. Que no caso eu impus que seja 0,8466. Porque é a mesma derivada da função que eu estou aproximando. Ou também pode ser por um outro motivo qualquer, que eu estou querendo que essa derivada nesse ponto seja respeitada. Tá? Então eu vou fazer a mesma coisa. Essa tabela aqui, esse lado direito aqui da tabela, na hora que eu preparei a aula, eu já preenchi direto para aproveitar o espaço, mas a gente ainda não vai falar dele agora. A gente vai olhar aqui embaixo, ó. Se P3 de x é A0 mais A1x mais A2x2 mais A3x3 e P' de x é a derivada, é A1 mais 2A2x mais 3A3x ao quadrado, então, a gente vem para aqui para cima, ó. A0 mais 2A1 mais 4A2 mais 8A3 igual a 0,69,315. Por que isso, professor? Porque isso é P3 de 2. Para x igual a 2, dá essa equação aqui. Aqui, ó. A0 mais A1 vezes 2, A1 vezes 2, mais A2 vezes 2 ao quadrado, mais A3 vezes 2 ao cubo, igual ao que eu impus aqui no início, ó, que é que o valor numérico desse polinômio em x igual a 2 seja 0,69,315. Então essa é a primeira equação. A segunda equação vem da derivada, que está aqui, ó. Certo? Então, A1 mais 2A2 vezes 2, portanto, A1 mais 4A2,
mais 3A3 vezes 4, 12A3, igual a 0,8466, que foi o valor da derivada da inclinação da curva, portanto, nesse valor x igual a 2, que foi imposto pelo problema. Então agora eu vou separar a 0 e a 1, ou seja, eu vou pegar essas duas equações e vou resolver a 0 e a 1 em função de A2 e A3. Então eu vou cair nessas duas equações aqui, ó. Vocês vão encontrar um problema desse na lista de exercícios de ajuste de curvas. Tá? Não igual a esses aqui, né? Diferente, claro, mas é só impor a condição lá que dá tudo certo. Então, por que esse assunto é importante, pessoal? Porque isso ocorre demais na engenharia. Demais, 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 demais. Só na minha área eu já usei isso, já perdi a conta. Tá? Agora mesmo, neste momento, eu tenho uma equipe de um projeto de pesquisa que eu tenho dentro do IFBA. Na verdade, não é bem um projeto de pesquisa, né? Na verdade, é um projeto de iniciação tecnológica, né? Que eu tenho um aluno que está fazendo isso lá para modelar uma embarcação. Você vê como isso nos ajuda mesmo que a gente chama lá, o que ele está fazendo é carenar a superfície do barco. Está carenando assim, usando essa técnica aí que a gente está vendo agora. Então, continuando, eu vou substituir A0, esse A0 e este A1 aqui, neste polinômio, que era A0 mais A1 vezes x, mais A2 vezes x2, mais A3 vezes x3. E agora eu vou separar os coeficientes de A2. E o que não tem nem A2 nem A3, vou passar para o lado esquerdo. Então, ó, A2 está sendo multiplicado por 4. Está ele aqui, ó, 4. Depois eu tenho menos 4x, certo? Mais x2 aqui, ó. Certo? É a mesma coisa, aqui não é A4, aqui é A3, tá? Saiu errado, aqui é A3. Tá? Então o A3 está sendo multiplicado por x3 menos 12x mais 16. Todo o resto eu passo para o outro lado. Aqui tem, ó, um mais 0,8466 vezes x. Passo aqui, claro, com sinal negativo para o outro lado. Aqui eu tenho... Aqui é mais, tá? Aqui é mais. Porque aqui está menos, ó. Esse aqui está menos, quando vai para o outro lado, vira mais. Certo? Então, o meu y foi modificado aqui, ó, para y menos 0,8466x mais 1,0001. G1 é x2 menos 4x mais 4. G2 é x3 menos 12x mais 16. Então, eu coloco aqui o meu G1, meu G2, meu y modificado, que foi modificado, certo? Resolvo e determino A2 e A3. Com os valores de A2 e A3, eu determino A0 e A1. E depois posso montar o polinômio. Então, com os coeficientes, eu posso agora fazer o que eu quiser. Posso, embora não seja necessário, volto a insistir, mas eu posso comparar, posso plotar, posso fazer mil coisas. Né? Então, essa curva vermelha, esse gráfico aqui, é da curva ajustada. Ó. Enquanto que aqui eu tenho, ó, o mapa de dispersão. Ó. E eu posso comparar na forma de uma tabela também. Ó. Colocar aqui os valores de y ajustados
para comparar com os valores da tabela. E eu vejo que estão suficientemente bons. Ó. Todos eles estão próximos dos valores tabelados. Tá? Então, satisfeita a condição inicial, P3 de 2 é, de fato, 0,69315, e o valor numérico da derivada em x igual a 2 é 8466 também, porque o valor numérico da derivada nada mais é do que A1 mais 4A2 mais 12A3. É só voltar no slide anterior e calcular isso para ver que dá de fato 08466. Ok? Alguma dúvida, pessoal, sobre isso? Nossa. Maravilha. Então, pessoal, o que eu tinha para apresentar, já apresentei. Tá? Agora nós temos mais 10 minutos, 20 minutos. E eu estou à disposição de vocês aqui para tirar dúvidas, certo? Da lista, de qualquer coisa. Professor, em relação à gravação aí da tela, funcionou bem aí? Funcionou, tá indo bem até agora. Então, quando acabar, eu acho que vai resistir, né? Não sei o que houve da outra vez, pode ter sido um bug do meu computador. Mas eu vou subir hoje mesmo esse vídeo lá e deixar lá no Google Sala de Aula. Mas essa aula a que o senhor faz sozinho já subiu lá no Classroom, né, professor? Tá lá também. Também está lá. É a aula 22. Alguém tem alguma dúvida sobre o assunto da prova? Se não tiverem, a gente pode, não tem problema nenhum. Pode parar aqui. E daqui a 16 minutos a prova já vai estar liberada. Vocês já podem pegar, eu já vou aproveitar e já vou alterar a data de entrega para sexta-feira, meia-noite. Só peço uma coisa a vocês. Por isso que eu tinha calibrado o limite da entrega para as 18h40 da quinta-feira. Aliás, 18 horas, parece, não me lembro bem. Que vocês não se enrolem na aula síncrona de quinta-feira. Tá? Tentem não faltar a aula de quinta-feira. Tá certo? Porque senão a bagaceira, a bola de neve só faz crescer. Tá? Então tenham um pouco de paciência, um pouco de tranquilidade e assistam a aula de quinta-feira. Claro que quem não quiser ou não puder não sofre nenhum tipo de retaliação. O que é isso, né? Não é do meu feitio, né? Mas estou só aconselhando, né? Beleza, pessoal? Luan abriu o áudio aí. Quer falar alguma coisa? Não, professor, tá tudo tranquilo. Só rever essa parte da... Só uma dúvida aqui rapidinho. Só rever essa parte pois não. Fala aí, Igor. O assunto dessa prova vai ser qual mesmo? Vai ser Lagrange e Newton? Não, vai ser interpolação e ajuste de curvas. Vem até isso aí que eu apresentei agora. Ah, beleza. Tá? Fechou. Valeu, professor. Tá bom? Então, quando eu fechar aqui, vou parar a gravação, que eu tô vendo que vocês não têm, parece, né, que não tem mais perguntas. Então, deixa eu ver aqui se tem alguém com a mão levantada. Não tem. Então, pessoal, eu vou parar a gravação agora. As duas gravações eu vou parar agora. E
Vocês só precisam, claro, aguardar a liberação da prova. Dúvidas sobre a prova, claro que vocês têm que resolver sozinhos, né, em teoria, né? Algumas dúvidas eu posso sim tirar, não há problema nenhum, tá? Mas quero que vocês entendam que o meu grau de interação não pode ser igual ao grau de interação que eu tenho durante uma aula, para tirar uma dúvida genérica, né? Uma dúvida específica, com a questão de prova. Embora eu entendo que essa interação não tem problema nenhum, eu posso ter essa interação com vocês, porque eu, na verdade, estou priorizando que vocês aprendam. E não que vocês, enfim, vão bem ou vão mal na prova, não, nada disso, né? Mas não seria justo, né, com as pessoas que assistiram tudo. Então, tolerem que o grau de interação, eu posso responder questões relativas à prova, essas dúvidas, quer dizer, mas não posso ser específico. Tá bom? Então vou parar outra gravação aqui, a gravação do